Depois de termos estudado quem são os filhos de Belial, quem são os reprovados, quem são a geração de víboras, quem a Bíblia está se referindo quando ela fala animais, e depois de termos também aprofundado sobre um tipo de reprovado, um tipo de filho de Belial, que são os sodomitas, os homossexuais, hoje eu gostaria de falar sobre os trabalhadores da iniquidade, mais um sinônimo aí para a gente adicionar à nossa lista de conhecimento quando estudando sobre os reprovados, sobre os psicopatas, sobre os falsos profetas. Então, para começar aqui a nossa leitura, eu gostaria de ir para Salmos. E o interessante sobre esta palavra, trabalhadores da iniquidade, é que ela está presente também em diversos locais, mas especialmente em Salmos. Ela é muito comum, muito frequente em Salmos. Então a gente vai ver aqui só algumas menções e vamos ver o que a Bíblia pode nos ensinar de outro aspecto dos reprovados. A gente já viu que eles são rejeitados por Deus, a gente já viu que eles são cheios de iniquidade, cheios de pecado. E, na minha opinião, o que eu observei com este estudo foi que o termo trabalhadores da iniquidade, o que ele mais elucida, o que ele mais traz à luz sobre os reprovados é que eles odeiam a Deus, eles são inimigos de Deus, constantemente atacando não só ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só a Deus o Pai, não só a Deus o Espírito Santo, mas também ao povo de Deus, a seus eleitos, a seus santos. Então eles têm essa inimizade, esse ódio, essa oposição e antagonismo com Deus e seus eleitos. Então, isso é uma chave de trabalhadores da iniquidade. E o nome também já indica que eles estão cheios de iniquidade. Eles estão cheios de toda mentira, adultério, fornicação, assassinato, não conseguem cessar do pecado. Então a gente pode ir aqui para Salmo 92, Salmo 92, começando a nossa leitura aqui no versículo 5. Ó Senhor, quão grandes são as tuas obras e os teus pensamentos são muito profundos. Um homem brutal não conhece, nem um tolo entende isto. Quando os perversos brotam como a grama e quando todos os trabalhadores da iniquidade florescem, é que serão destruídos para sempre. Então, os trabalhadores da iniquidade, esses ímpios, eles vão ser destruídos para sempre. Igual como a gente leu também com os falsos profetas, que a escuridão eterna está reservada para eles. Então é constante, os filhos de Belial, eles vão para o inferno. Isso é algo sempre presente, isso é algo contínuo, não há nenhuma contradição, não há nenhuma surpresa em relação a este assunto. Podemos prosseguir aqui a leitura no versículo 8, e a gente também vê que perverso é um sinônimo, é uma palavra que diversas vezes está acompanhada de trabalhadores da iniquidade. Então já é algo para a gente ter em consideração. Versículo 10. Mas o meu chifre tu exaltarás como o chifre de um unicórnio. Eu serei ungido com óleo fresco. E chifre na Bíblia representa força, representa o poder, especialmente de uma nação ou de algum rei. Meu olho também verá o meu desejo sobre os meus inimigos. Olha só, aqui a gente tem não só os inimigos de Deus, mas também os meus inimigos. É algo que é pessoal do salmista. Então vamos também levar isso em consideração enquanto a gente continua a nossa leitura. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo sobre os perversos que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo, ele é a minha rocha e não há injustiça nele. Então aqui a gente tem essa comparação, enquanto os ímpios, enquanto os perversos, os trabalhadores da iniquidade serão destruídos para sempre, os justos florescerão. Os justos terão vida eterna. Por quê? Porque a gente é justificado pelo sangue de Cristo, a gente é lavado pelo sangue de Cristo se a gente acreditar nele, se a gente escolher de total livre-arbítrio acreditar e confiar nele. Então agora eu gostaria de ir para Salmos, continuando aqui no livro de Salmos, Salmo 81. E aí fica a pergunta, essas pessoas foram obrigadas, eu citei livre-arbítrio, né? Essas pessoas foram obrigadas a odiarem a Deus? Elas foram obrigadas a se tornarem inimigos de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Salmo 81, começando aqui no versículo 10.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis nada de mim. Então, Deus queria abençoar, Deus queria ajudar, mas eles não quiseram nada em relação a Deus. Eles não quiseram reter Deus em seu conhecimento. Conhecendo a Deus, eles não quiseram glorificá-lo. E o que aconteceu? Salmo 81 e Romanos 1 são bem parecidos nesse ponto. Eles descrevem bem essa etapa de como que a pessoa vai se tornando reprovado. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Versículo 12. Então eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações, e eles caminharam em seus próprios conselhos. Oh, se meu povo tivesse me ouvido, e Israel tivesse andado em meus caminhos, eu logo teria subjugado os seus inimigos e virado minha mão contra os seus adversários. Então é da vontade de Deus que todos sejam salvos. O Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Jesus Cristo é uma propiciação não somente de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Porque Deus amou tanto ao mundo, a todo mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele já quitou a dívida de todos, mas são poucos que escolhem acreditar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que escolhem também acreditar. Então, eles escolhem a Deus e Deus os escolhe. É algo de mãos dadas. Busque a Deus, se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Peça e você receberá. Então, isso é algo constante por toda a Bíblia. Salmo 81, indo aqui para o versículo 15. Os que odeiam o Senhor deveriam ter se submetido a Ele, mas o seu tempo duraria para sempre. Então, o que aconteceria se eles tivessem se submetido ao Senhor? O tempo deles duraria para sempre. Eles seriam salvos, eles teriam vida eterna, mas eles não fizeram isso. Ele os teria alimentado com o mais fino do trigo, e eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Então o Senhor teria abençoado, teria trazido essa tranquilidade, esse alimento, essa paz. Mas os trabalhadores da iniquidade, os reprovados, os filhos de Belial, rejeitam a Deus. Eles escolhem primeiro odiar a Deus. E o que acontece em relação a isso? A gente pode ir para Mateus capítulo 7, onde a gente vai ver também mais uma menção sobre eles, sobre os trabalhadores da iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Nossa, mas Deus, a gente não fez tantas coisas boas para você, a gente não fez tantas obras para você? Mas eu te pergunto, são obras que nos levam para o céu? E a resposta é não. Então aqui, a gente vê esse termo trabalhadores da iniquidade, eu acredito que sendo atribuídos também a pessoas não salvas, não obrigatoriamente pessoas que eram reprovadas, porque elas, de certa forma, acreditavam que estavam servindo a Deus. Então, a gente pode incluir aqui pessoas não salvas que morrem em uma falsa religião, que escolhem não acreditar na verdade, morrem em sua ignorância e vão para o inferno. E o que acontece aqui? Versículo 23. Então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Jesus chama essas pessoas de trabalhadores da iniquidade. Por quê? Porque quando uma pessoa não salva morre, é tarde demais. Não tem como ela ser salva depois que ela já morreu. Depois que ela já está no inferno, não tem como ninguém sair de lá. É como um reprovado. A diferença de um reprovado para uma pessoa não salva é que a pessoa não salva ela ainda tem a vida toda dela para ser salva. Um reprovado, ele é como se ele já estivesse morto. É como se ele já estivesse no inferno. Mas no final de tudo, tanto um reprovado quanto um não salvo, se um não salvo morrer sem acreditar em Cristo, ele vai terminar no mesmo lugar que um reprovado. Não tem um inferno, não tem um purgatório, quer dizer, que vai ficar o não salvo e o reprovado no inferno. Não, o não salvo vai para o inferno. Não tem purgatório, não existe isso. E outra coisa muito interessante, o que a Bíblia está dizendo aqui? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus o Pai? Para isso vamos para João capítulo 6, para a gente descobrir, sem sombra de dúvidas, qual é a vontade do Pai. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
e esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que a gente precisa fazer para ser salvo é acreditar. E a vontade de Deus é que quem acreditou em Jesus Cristo vá para o céu. Quem acreditou em Jesus Cristo seja ressuscitado. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai para nós, que a gente creia no nome de Jesus Cristo. E a vontade do Pai para Cristo é que Ele nos ressuscite no último dia. Então, é bem claro, é algo que está de acordo com o Evangelho, está de acordo com Efésios 2, de 8 a 9, está de acordo com Tiago, capítulo 2, de 10 a 11, João 3,16. A salvação sempre é e sempre foi pela fé. E eu gostaria de concluir aqui indo para Naum. Naum é um profeta menor do Antigo Testamento, onde a gente vai mais uma vez ver um termo que é mencionado aqui. Departai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Conhecer a Deus é diferente de ser conhecido por Deus. Quando a gente é conhecido por Deus, é quando a gente é salvo. Agora, conhecer a Deus é algo que a gente faz constantemente. A gente lê a Bíblia, a gente está conhecendo a Deus. A gente faz as obras que Deus nos ensina, a gente está num processo de conhecer quem Deus é. A gente está num processo constante de aprendizado. Então tem essa diferença entre conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Então, novamente, ser conhecido por Deus é quando a gente é salvo. E de onde que eu tiro esse argumento? Naum, capítulo 1, versículo 6. Versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Deus sabe quem confia nele. Deus sabe quem acredita nele e somente nele. Deus sabe quem confia em Maria, quem confia em suas próprias obras, quem confia em outros deuses. E ele sabe quem são os santos, quem são os filhos de Deus, quem são os crentes que confiam no Senhor Jesus Cristo, no Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sabe. Então essas pessoas Deus conhece. Deus nunca vai dizer para essas pessoas, eu nunca vos conheci. Isso seria Deus mentir. Ele não está dizendo, eu não te conheço agora. Ele está dizendo, eu nunca te conheci. Então esse eu nunca vos conheci é usado somente para pessoas que nunca foram salvas. Aí a gente tem outra questão também. Salvação é eterna. Não tem como uma pessoa perder a salvação. Não tem como o filho de Deus se tornar um reprovado, nem um reprovado se tornar um filho de Deus. Então, eu encerro o vídeo por aqui. Eu ainda vou fazer mais um para a gente poder explorar um pouco mais essa questão de ser inimigo de Deus, de odiar a Deus. Então, fiquem atentos aí que vai ter mais um pouco de informação complementar. Que Deus abençoe vocês e até mais.